Olá, você sabe o que é instrumentação? Bem-vindo ao canal Ouvindo e Apreciando. Eu falei que Bach já havia feito a instrumentação da Paixão segundo São João, tanto é que quando mudaram o lugar da estreia da Paixão, Bach teve que solicitar algumas reformas, pois a instrumentação já estava pronta, as partituras já estavam prontas e no local que havia sido escolhido então para que fosse feita a apresentação de estreia, não caberiam os instrumentos que foram escolhidos. Eu sempre comparo música com uma outra coisa que eu gosto muito, que é a gastronomia. Quando um compositor vai escrever uma obra, ele não faz a música aleatoriamente. Existe um planejamento, existe toda uma estrutura que o compositor precisa pensar. Um dos elementos que o compositor precisa pensar é a instrumentação, isto é, quais são os instrumentos que ele vai usar naquela música. Na música popular, você pode alterar a instrumentação sem que isso comprometa a música. Então, quando o Renato Russo escreve uma música, ele escreve a harmonia e a melodia. Então, se aquela música vai ser tocada por um teclado e um cantor, por um violão ou um cantor, ou uma guitarra, um contrabaixo, uma bateria, um teclado, a música continua sendo a mesma. Ela soa de uma forma diferente, pois ela tem uma outra instrumentação, mas os elementos que o compositor, no caso aqui nós estamos falando do Renato Russo, os elementos em que ele escreveu, a melodia, a letra e a harmonia, estão presentes. Quando nós vamos ouvir uma música de concerto com uma orquestra, dentro de uma orquestra sinfônica nós temos 17 naipes diferentes. Nós temos, vamos descontar aí que nós temos primeiros e segundos violinos, é o mesmo instrumento, mas são dois naipes diferentes. Mas em termos de instrumentos, nós temos uma variedade muito grande, temos em torno de 17 instrumentos tocando diferente. E quando uma orquestra vai tocar, ela não pode se dar o luxo de falar nós vamos tocar sem as trompas, nós vamos tocar sem... Não, a instrumentação foi determinada pelo compositor, até mesmo a quantidade de instrumentos. Isso falando mais em termos de instrumentos de sopros. O compositor pode escrever para 4 flautas, 3 oboés, 2 fagotes, 1 trompa e não fica a cargo do intérprete escolher isso. O intérprete tem que obedecer isso que o compositor escreveu, porque isso é um respeito. Quando o compositor escreve, ele tem um trabalho muito grande. Compor não é uma tarefa fácil. Muitas vezes nós temos uma visão romantizada, até mesmo por assistir a alguns filmes, que mostra o compositor simplesmente pegando o papel e como se tivesse ouvindo, né? Alguém estivesse ditando para ele o que fazer, ele vai escrevendo. Não, claro que nós tivemos grandes gênios, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, que escreviam muito bem, mas nós não podemos dizer que aquilo era uma coisa fácil, que aquilo não demandava um grande esforço, um grande conhecimento, um grande estudo por parte desses compositores. Então, quando a gente fala em instrumentação, vamos falar aqui que seria uma escolha dos ingredientes. Hoje nós vamos falar sobre um compositor francês. Então, quando a gente assiste lá o grande chefe Jacquin preparando um prato, que ele fala dos ingredientes, tem que ter o tempero. Tá me ouvindo? Antes dos temperos, ele prepara os ingredientes. Quais ingredientes vão combinar? Quais ingredientes vão harmonizar naquele prato? Não é? Muitas vezes a gente escolhe ingredientes que não combinam, que não vão dar um bom resultado final, não será uma experiência agradável. Então, a primeira parte é escolher os bons ingredientes. Depois, quais são os temperos que ele vai colocar naquele prato? Um prato bem construído, um prato bem composto, é uma sinfonia para o nosso paladar. E com a música acontece a mesma coisa. Muitas vezes nós temos uma música que é muito bonita, mas ela não soa de forma muito agradável para o nosso ouvido.
Porque muitas vezes a escolha da instrumentação não foi a ideal, ou os temperos que o compositor colocou, que são os detalhes, as dinâmicas, os ornamentos, não ficaram de acordo. É muito difícil acontecer isso, porque quando o compositor ele mesmo percebe que não soou bem, ou na primeira audição da música, depois da estreia, ela não foi bem aceita, o compositor faz uma revisão, enfim, existe todo um trabalho para que a música fique perpetuada da melhor maneira possível. Então, orquestração. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte muito importante da composição. Vamos falar sobre a orquestra sinfônica, então. Isso porque existem grupos de câmara. Eu posso fazer combinações de instrumentos também fora da orquestra. Eu posso compor uma música para piano, violoncelo e violino. Posso escrever uma música para harpa, flauta transversal e clarinete. Eu posso fazer todas as combinações de instrumentos, mas para falar então sobre a instrumentação, vamos usar os exemplos da orquestra sinfônica. Vamos falar sobre a orquestração. Cada instrumento da orquestra tem as suas características físicas que geram as suas características de timbre. Alguns instrumentos possuem grande projeção sonora, outros instrumentos já não têm uma projeção tão grande. Então, quando um compositor escreve uma obra para a orquestra sinfônica, ele precisa pensar em todos esses elementos. Vamos usar aqui dois instrumentos da família das madeiras, a flauta transversal e o oboé. O oboé é um instrumento que usa uma palheta dupla. São duas lâminas de bambu que o próprio músico faz, ele raspa, ele prende, enfim, existe toda uma estrutura. No decorrer dos vídeos nós vamos falar sobre isso, mas graças a essa pressão de lábio que o músico precisa fazer e devido às características do instrumento, o timbre do oboé é um timbre de grande projeção sonora. A flauta transversal já usa uma embocadura aberta, o músico sopra sem fazer muita pressão aqui nos lábios. Então a flauta já não tem uma projeção sonora tão grande como o oboé. E quando o compositor vai escrever uma música, ele precisa pensar nessa projeção sonora de todos os instrumentos. Quando ele vai escrever uma linha principal da melodia, ele precisa pensar que aquela linha principal vai ter que ser ouvida. Então ele não pode colocar o solo com um instrumento de menor projeção sonora e com o acompanhamento de muitos instrumentos. Ele precisa suavizar o acompanhamento para que aquele solo seja ouvido de forma confortável. A gente não pode fazer força, a gente não pode se esforçar. Puxa, eu não estou ouvindo direito. Se não está ouvindo direito, ou a orquestração não foi bem feita, ou o equilíbrio, que nós vamos falar também sobre isso nos próximos vídeos, o equilíbrio por parte da orquestra, por parte do maestro, não foi muito bem feito. Mas é algo que demanda um grande trabalho do compositor. E para vocês terem uma ideia, orquestração é uma matéria que precisa ser muito bem estudada por compositores, por maestros e, claro, por todos os músicos. Quem quer ser músico profissional precisa ter um conhecimento muito grande de música no sentido geral. Esse livro, bem grande, tem muitos detalhes aqui de orquestração que nós realmente precisamos entender e estudar para oferecermos um trabalho de qualidade. Na literatura musical nós temos grandes orquestradores e temos alguns compositores que não foram tão bons orquestradores, e com isso mesmo os maestros têm um trabalho muito grande, não no sentido de mudar a partitura, mudar a orquestração, mas de fazer o trabalho de equilíbrio que eu falei. O equilíbrio é você fazer aí uma equalização da orquestra. Tal naipe, a flauta está fazendo solo, então todos precisam tocar um pouco mais piano, todos tocarem um pouquinho mais baixinho, enfim. Esse é um trabalho que os maestros fazem e que não é um trabalho fixo. Muitas vezes as orquestras ensaiam num local e se apresentam em outra. Então esse trabalho de equilíbrio é feito num ambiente, e quando se chega no teatro onde vai ser apresentado, é preciso muitas vezes ajustar de acordo com a acústica do teatro. Isso é algo muito comum de acontecer. Mas hoje, como eu falei, citei o chefe Jacquin, né? O chefe Jacquin, que é francês, todo mundo já conhece, né? Vamos falar um pouquinho sobre um dos maiores orquestradores que existiu, que foi Maurice Ravel. Esse compositor francês
realmente incrível. E para que a gente entenda o trabalho de orquestração, vamos falar acho que a segunda música mais conhecida de todo o repertório sinfônico. Quando a gente consulta as pessoas, nós temos certeza que a grande maioria vai falar a Quinta Sinfonia de Beethoven e também, claro, o Bolero de Ravel, que é uma música que se tornou bastante conhecida. O Bolero foi escrito entre julho e outubro de 1928 e ele foi uma encomenda, na verdade, da dançarina Ida Rubinstein. Era uma bailarina muito conhecida na época e ela pediu para que Ravel escrevesse uma música para um balé que ela ia apresentar. E ela queria algo mais puxado para o espanhol, ela queria algo mais no estilo espanhol. Ravel até pensou em fazer uma orquestração da Suíte Ibéria do compositor Isaac Albéniz, só que ele não conseguiu os direitos, né? O Albéniz já tinha cedido os direitos dessa obra para um aluno dele, então Ravel não conseguiu fazer esse trabalho em cima dessa suíte e ele resolveu então compor uma música. Mas Ravel, na verdade, pensou o bolero como um exercício de orquestração. Quando nós ouvimos, nós percebemos que ela começa muito baixinho, né? Na dinâmica que nós chamamos, o termo técnico correto é piano, pianissimo ou pio piano, né? Na partitura vem essas indicações de níveis de dinâmica. Então o bolero começa com uma célula rítmica que se mantém durante toda a música, começa só com a caixa, alguns pizzicatos, muito suave e entra o solo da flauta transversal. E a partir disso então Ravel vai construindo um crescendo. Crescendo é quando a gente vai aumentando o volume, só que Ravel não se utiliza somente das indicações de dinâmica. Ele não escreve pianissimo, piano, mezzo piano, mezzo forte, forte, fortíssimo. Não, ele vai construindo esse crescendo com a instrumentação. Ele vai aumentando a quantidade de instrumentos. Só que não basta aumentar a quantidade de instrumentos aleatoriamente. Ravel constrói de uma forma precisa, respeitando as características dos instrumentos. Então é uma música em que nós percebemos realmente o quão importante é o trabalho de orquestração. Essa música foi estreada no dia 22 de novembro de 1928 lá na Ópera Garnier, né, que é a ópera nacional lá de Paris. Chamam de Ópera Garnier em homenagem ao arquiteto que construiu essa ópera, esse teatro belíssimo lá em Paris. E não foi tão aceito, vamos dizer assim, por causa da coreografia. Chocou a sociedade daquela época por causa da sensualidade que existiu na coreografia da Ida Rubinstein. E é uma música que frequentemente usada em filmes, em séries, enfim, vários músicos também da chamada música popular se utilizaram destes dois temas, vamos chamar assim, do Bolero de Ravel. São 17 minutos de duração em média e o próprio Ravel dizia que são 17 minutos de não música. Ele não se conformou quando começaram a usar o Bolero de Ravel nos concertos, né? Ele fez para uma coreografia e ele ficou inconformado ao saber que estava sendo usado como música de concerto. Muitas pessoas se empolgam, gostam. Eu assisti esse vídeo que eu estou compartilhando aqui. O vídeo para vocês assistirem está aqui na descrição do vídeo. E tem muitas pessoas que falaram: nesse período de pandemia eu ouvi o Bolero de Ravel todos os dias para me dar um ânimo, para me dar uma energia. E muitas pessoas sentem isso, né? Porque ela tem realmente essa característica de começar de uma forma muito suave e terminar aí usando toda a potência sonora da Orquestra Sinfônica. Então, convido vocês a acompanharem esse vídeo, que é com a Orquestra Filarmônica de Munique, com o maestro Sérgio Celibidache. O Sérgio Celibidache foi um grande maestro, um grande professor de muitos regentes, e aqui nesse vídeo ele já está com a idade bem avançada, até ele é auxiliado, né, pelo pessoal da produção a ser conduzido para o palco, subir no pódio, mas é um maestro respeitadíssimo. Tive a grande alegria de assistir a um concerto da Filarmônica de Munique com a regência dele no Teatro Municipal de São Paulo, tocando um Dom Juan de Strauss, que foi realmente algo maravilhoso. Convido todos vocês também para serem nossos
parceiros lá no Instagram. Você pode entrar no Instagram e procurar lá apreciando_música. Convido vocês a nos seguirem pelo Instagram e também a participar da nossa roda de conversa todas as terças-feiras às 8h30 da noite pela plataforma Zoom. Existe um link que é um convite permanente, é só você acessar alguns dos nossos vídeos e procurar na descrição reunião da plataforma Zoom e ali você tem o link. Todos estão convidados a participar deste bate-papo. Um grande abraço a todos e até o próximo!